quero ler mais um texto, ainda no livro do Êxodo, no capítulo seguinte, capítulo de número 15, versículo 23. Glória a Deus. Êxodo 15, 23. Está escrito da seguinte maneira: e quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas. Eu vou repetir. Quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Santo Espírito, Senhor, o ambiente é propício para a Tua graça. Nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença sobre este culto. Quão bom é poder estar na Sua casa e sentir a Tua presença dessa maneira. O Senhor falou conosco desde o início, Papai querido, deste culto. E eu te peço, Senhor, para que o Senhor continue a falar conosco. Como de costume, Senhor, eu faço a mesma oração. Se existe alguma barreira, Senhor, que nos impede de entender o que aqui será ministrado, caia por terra agora, Senhor. Se existe algo que agrave os nossos ouvidos, Senhor, para compreender o que o Senhor tende a tratar conosco nesta noite, caia por terra agora, Senhor. Que nada nos impeça de entender aquilo que o Senhor tem a falar com a Tua igreja. A Tua igreja anseia por ouvir a Tua voz. Deus, é o último dia da festa, Senhor, e foi o último dia da festa que o Senhor se levantou e disse: aquele que tem sede, venha a mim. Senhor, pode ter alguém aqui que cultuou na quarta, cultuou na quinta, cultuou na sexta, cultuou no sábado, mas ainda continua com sede. Mata a nossa sede com a água da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você se assenta glorificando o nome de Deus. Aleluia. Foi essa semana que eu abri o banner dessa campanha e percebi que o pastor Jean tinha colocado no estreito. Eu falei para o Jefferson, falei para o pastor Wagner, falei, o pastor Jean me colocou no estreito. Pregou Jéssica, pregou Mateus, pregou Wagner, e eu vou pregar o quê no último dia? Gente, o tema é muito bom. Quem não gosta de falar da história de Moisés? Eu falei, Senhor, eu tenho que pregar algo diferente. Sem desmerecer aqueles que ministraram todo esse dia, porque são pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, mas eu tenho que pregar algo diferente. Porque quando a gente fala da história de Moisés, parece que já tem uma linha traçada para uma mensagem. A gente começa a falar da promessa que Deus fez a Abraão. A gente fala que a promessa se cumpriu quando Sara gera Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem José. E a gente tem uma linha toda traçada. Fala de Joquebede, da dificuldade que foi quando esse menino nasceu debaixo de um decreto. E talvez você ouviu isso na quarta. Você ouviu isso na quinta, talvez. Você ouviu isso na sexta-feira e no sábado. Eu não quero desmerecer quem aqui pregou isso. Mas eu falei, Senhor, eu não quero pregar isso. Deus, Ele falou comigo. Vocês conhecem a minha maneira de ministrar e eu não vou mudar, eu sou assim. Eu prego devagar para vocês entenderem. Me confronta o movimento que
A maneira que esse Deus se movimenta me confronta. Me confronta muito. A gente perde tanto tempo tentando entender o movimento que Deus está fazendo, que na maioria das vezes a gente não percebe que nós estamos inseridos dentro deste movimento. A gente quer entender a maneira que ele se movimenta. A gente quer entender os caminhos que ele traça. Isso faz com que a gente não perceba que o movimento que ele faz por nós. Que o movimento que ele traça, o caminho que ele traça por nós. Na nossa tentativa, com a nossa mente tão pequena, tão pequenina, a gente fica tentando entender o movimento de Deus, e isso nos torna insensível para ver que nós estamos exatamente inseridos no centro deste movimento. O nosso questionamento é: Deus, para onde o Senhor está me levando? Deus, por que o Senhor trilhou esse caminho? Deus, por que o Senhor está fazendo isso? E Deus está dizendo: você está no centro do meu movimento. Eu me movimento por você. Preste atenção nisso aqui. O mesmo Deus que vai lá dentro do Egito, arranca o teu povo com braço forte e mão de aço, é o mesmo Deus que tira do Egito e coloca no deserto. É difícil para mim entender esse tipo de movimento, pastor, porque ele me tira do Egito, são 420 anos de escravidão, e ele me coloca no deserto. O mesmo Deus que liberta é o Deus que coloca você no deserto. E fala a verdade, quem aqui é que gosta de deserto? Quem aqui é que gosta desse ambiente? A gente sabe que a presença dele é presente. De dia ele se manifesta de forma teofânica, como uma nuvem que nos cobre do sol escaldante. Mas mesmo assim é deserto. À noite ele nos aquece do frio congelante, como uma coluna de fogo. Mas mesmo assim é deserto. A gente sabe que ele está conosco neste território. A gente sabe que ele caminha com a gente neste lugar, mas a presença dele não nos livra de sentirmos medo. Ele é conosco, mas mesmo assim a gente tem medo desse ambiente, deste lugar, deste calor, deste frio, desta areia. Ai, o movimento de Deus, ele me confronta. O mesmo Deus que tira o povo que trilha no caminho no deserto vai levar este povo até um local chamado Piainote. Tradução: beco sem saída. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te levou para esse beco sem saída não foi o diabo. Quem te levou para esse beco sem saída não foi as suas más escolhas. Quem te levou para esse beco sem saída não foi a macumba que despacharam na cruzilhada. Quem te levou para esse beco sem saída, não abaixa o microfone, pelo amor de Deus. Quem te levou para esse beco sem saída foi o meu Deus. Eu vou repetir porque você não entendeu. Este movimento que Deus faz me confronta, porque ele me tira do jugo de escravidão, me joga no deserto e agora ele me coloca no beco sem saída. Foi ele que endureceu o coração de Faraó. O movimento de Deus me confronta. Por que ele faz esse tipo de movimento? Ele não poderia me tirar do Egito e me conduzir em um
passe de mágica até a terra que Ele me prometeu. Eu tenho que passar por este território chamado deserto. Ele me coloca em um lugar que eu olho para frente e não tem saída. Eu olho para um lado, não tem saída. Eu olho para o outro, não tem saída. E quando eu olho para trás, está vindo o inimigo, com o coração duro, coração fechado, com espada na mão, lança na mão, pronto para acabar com a vida. Não entendo o movimento. Ele é quem conduz. É a nuvem que trilha o caminho. Mas de repente essa nuvem que está na frente, trilhando o caminho, ela se retira. Estava difícil, mas ele estava na frente. Eu estava no beco sem saída, mas a nuvem estava na minha frente. Mas de repente essa nuvem sai da frente e vai para trás. Como entender esse tipo de movimento? Nem todo movimento que Deus faz te dá o direito de se movimentar com Ele. Às vezes Ele vai para trás e não é para você voltar atrás. Ele vai para trás para te proteger. Você nunca se perguntou por que as suas costas não foi ferida? Você nunca se perguntou por que aquele que estava com a faca na mão quando te abraçou não apunhalou as suas costas? Ele se movimenta para as costas, não é para você olhar para trás. Ele se movimenta para as costas para te proteger. Você nunca se perguntou por que nenhuma flecha entrou nas suas costas, porque nenhuma seta entrou na sua casa pela porta dos fundos. Ele se movimentou para trás, mas o caminho continua iluminado. Ele foi para trás, mas o caminho continua iluminado. Ele foi para trás, mas o caminho continua iluminado. O movimento que Deus faz me confronta. Me confronta muito. Por que Ele me colocou no beco sem saída? Por que Ele saiu da minha frente? Vocês já perceberam que eles saíram do Egito, caminharam até o beco sem saída e em nenhum momento eu vi ninguém orando. Em nenhum momento eu vi ninguém falando com Deus. Mas quando eles estão no beco sem saída, Deus sai da frente, se move para trás, eles decidem orar. Sabe por que você está nessa situação? Porque ele sente saudade de ouvir a tua voz. Olhe para o irmão que está do seu lado, me ajude a pregar, por gentileza, e fala assim para ele: Deus sabe. Você só olhou, você não falou. Mais uma vez, diga: Deus sabe como nos fazer orar. Se tiver que te colocar no beco sem saída, Ele te coloca só para ouvir a tua voz. Se tiver que te colocar neste lugar que você não vê saída, Ele te coloca porque Ele sente saudade de ouvir a tua voz. Mas o movimento que Deus faz me confronta. A gente ora quando a gente está nessa situação. Sabe qual é a resposta de Deus? Fica quieto. Cala a boca. Essas coisas me confrontam. Eu falei: Deus, por que quando eu estou nessa situação o Senhor não me responde? Por que quando eu mais preciso ouvir a sua voz não é assim? Fala a verdade, ou eu estou falando alguma heresia aqui? Ou é só comigo que isso acontece? Por que quando eu estou nessa situação o Senhor decide se calar? O Senhor fala para mim quando eu tenho que falar para alguém, mas quando eu quero que o Senhor fale para mim, o Senhor não fala. O Senhor fala para mim falar para alguém que precisa, mas quando é que o Senhor fala para mim, porque eu estou precisando, o Senhor decide mandar eu ficar quieto. Fica quieto. Cala a boca, eu vou pelejar por você, mas fica quieto. Sabe isso aqui? A nuvem que está na frente é luz para Israel. Ela se movimenta para as costas e agora ela é a mesma luz que é a mesma nuvem que é a luz para Israel. Quando ela se movimenta
céu. Eu falei, Deus, por que você manda o povo ficar quieto? O Senhor fala, eu vou pelejar, mas fica quieto. Deus me respondeu, porque Ele responde a quem pergunta, Ele fala com quem tem dúvida. É só você estar com os ouvidos atentos para ouvir Ele. Ele falou, eu fui para trás, sequei o povo, mas eu não deixei eles surdos. Eles estão cegos, mas eles não estão surdos. Não pediu o seu inimigo, eu ceguei, mas ele não está surdo. Então, se você começar a gritar, se você começar a falar que não aguenta mais, se você começar a gritar, se entregar no quarto, falar, eu estou desesperado, eu vou desistir, o inimigo vai te ouvir, mas sabe onde você está? Eu ceguei, mas eu não tornei ele surdo. Então, fica quieto. Não começa a gritar. Ele não fala que você está desesperado. Eu estou vendo a sua situação. O problema é que a gente ora por aquilo que ele já disse que vai dar vitória. Ele já falou, eu vou fazer, e você insiste em orar porque ele disse que já vai fazer. Aí ele manda você calar a boca, você se tranca no quarto, faz biquinho, diz eu não vou mais para a igreja. Já falei que eu vou fazer? Tá, filho, ora por outra coisa. Tem tanta coisa para você orar, você fica orando pelo que eu já disse. Eu vou fazer. É nessa situação que Deus diz para o líder: pega o cajado que está em suas mãos, toca na água. Pega o cajado, toca na água. A gente sabe o que aconteceu. Todo mundo conhece o texto. O que aconteceu, igreja? O que aconteceu, igreja? Tem muita gente aqui, dá para ficar melhor. O que aconteceu, igreja? Abriu mesmo? Abriu? Moisés pega o cajado. Ele toca na água. E a Bíblia diz que soprou um vento oriental. Você sabe de onde que é o Oriente? Você sabe de onde que é o Oriente? Eles estão aqui. É um vento oriental que sopra no deserto. O mar está aqui. O vento oriental, ele sopra de lá para cá. Ele não sopra daqui para lá. O que abriu o mar foi o vento oriental que soprou, que Deus fez soprar. Então, quando ele toca aqui, aqui não acontece nada. Ele está tocando aqui, e aqui não está acontecendo nada. Deus falou que abriu o mar? Deus falou que abriu o mar? Deus disse em algum momento: pega o cajado, toca no mar que eu vou abrir o mar. Deus disse que ia tocar. Por que você está esperando que Deus faça algo que Ele não disse que ia fazer? Quando eu toco aqui, aqui nada acontece. E aqui a gente começa de novo, ou pelo menos eu, ser confrontado pelos movimentos de Deus. Porque eu estou obedecendo. Ele mandou eu fazer, mandou eu ficar quieto e eu fiquei. Mandou eu tocar e eu toquei. E eu estou tocando aqui, e aqui eu não estou vendo nada. Eu estou fazendo exatamente o que ele me mandou. Toca, fica quieto e toca, fica quieto e marcha e toca. E eu não estou vendo nada acontecer. Nada acontecer. Fala a verdade, não é este o nosso questionamento? Senhor, eu estou orando e eu não vejo nada acontecer. Senhor, eu estou orando e eu não vejo nenhuma mudança acontecer. Eu estou tocando, eu estou sendo obediente, nada acontece. O mar vai abrir. Mas não vai abrir porque você está tocando aqui. Vai abrir de lá para cá. Não vai abrir daqui para lá. Porque o seu compromisso é tocar no mar. Quem abre o mar é Ele. Não é você que abre o mar com o seu toque. É Ele que abre o mar com o vento que Ele decidiu fazer soprar. Os hebreus vão chamar esse vento de Sirô, que é forte e quente. Forte o suficiente para abrir o mar e fazer com que este mar se torne duas paredes
água, está escrito no texto, quente o suficiente para secar o chão, o solo de um mar, e Israel passar com os pés secos. O vento é forte e é quente. O vento é forte, é quente, o vento é contrário. Por que esse vento sopra contrário? Eu tenho que passar daqui para lá. Só que o vento que é forte e quente, ele sopra no sentido contrário que eu tenho que ir. Gente, eu não entendo os movimentos que Deus decide fazer. Porque Ele quer que eu passe daqui para lá. E por que Ele manda o vento contrário? Ele não é aquele que tem o poder sobre a natureza e não podia fazer o vento mudar de lado e soltar na minha direção. E esse vento não seria contrário, esse vento me impulsaria para o meu destino, mas não, o vento vem na contramão. O vento não soprou e parou. Tem que continuar soprando para manter o mar aberto. Porque se tivesse só dado um sopro, o mar tinha abrido e fechado. Mas o mar, o vento continua soprando, então é constante para manter aberto em duas paredes de água. E é no meio desse vento contrário, é no meio desse vento forte que Deus abriu o caminho para mim passar. Você consegue dormir com isso na sua mente? Porque para mim é difícil. É o vento contrário, então Deus que abre o caminho para mim passar. Não é vento fraco, é vento forte. Ah, gente, eu sei que não é só eu que enfrento esse tipo de vento. Não é só na minha casa que essa ventania bate. Mas deixa eu te dar uma notícia. É quente e é forte, mas é quente que não queima a roupa de ninguém. Seca o solo de um mar. Sabe o que é secar o solo de um mar? Tem que ser muito quente. Você sabe o que é soprar para manter o mar aberto como se fosse duas paredes de água? Tem que ser muito forte. Mas é quente, não queima a roupa de ninguém. É forte, mas não leva de volta ninguém. Porque vento forte não tira a crente do caminho que é certo. Vou repetir. Vento forte não tira a crente do caminho que é certo. Rafael, mas está ventando, eu sei, na minha casa também vem. Rafael, é quente, eu sei, na minha casa também, de vez em quando, parece que eu estou dentro da panela de pressão. Mas não tira do caminho. E eu vou te falar uma coisa: o caminho que ele abriu é um caminho estreito. Então não se desvia do caminho, não. Porque de um lado tem água, do outro lado também tem água. Só que tem irmã que é engraçadinho no nosso meio. E de vez em quando quer sair do caminho, quer dar um passeio para o lado, quer dar um passeio para o outro. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não sai do caminho que Deus te abriu. Rafael, mas está ventando. Não sai do caminho. Rafael, está quente, não sai do caminho. Porque se você desviar para a esquerda tem água, vai morrer afogado. Se desviar para a direita tem água, vai morrer afogado. Não desvia do caminho que Deus te abriu. Israel vai passar com os pés secos. Está escrito assim ou não está? Me responda, gente. Me ajuda a pegar. Está escrito assim ou não está? Pés secos. De repente, essa nuvem que estava atrás decide voltar para frente. Agora, os inimigos têm visão do caminho que Deus abriu. Os inimigos têm visão do caminho que Deus abriu. E eles decidem entrar no mesmo caminho. Fala a verdade, você acha que Deus vai permitir que o seu inimigo entre pelo caminho que ele abriu para você? Quando eles entram, a Bíblia vai dizer, e esses negócios aqui é muito louco, gente, que eles começam a atolar. Eles
entram com dificuldade. Mas Israel passou com os pés secos. E os egípcios estão atolando, aí é que eu não começo a entender de novo. Porque seco é molhado. Será que alguém consegue me responder? Está seco ou está molhado? Deixa eu te falar uma coisa, guarda isso no seu coração, guarda isso no seu coração. O caminho que Deus abriu para você não suja os seus pés, mas suja os pés do seu inimigo. O caminho que Deus abriu para você, você passa com o pé seco, mas o seu inimigo acorda. Agora eu estou passando por um caminho e os meus pés estão sujos. Agora eu estou passando por um caminho e os meus pés estão molhados. Não foi Deus que abriu. Se o teu pé está molhado, se o teu pé está sujo, é porque esse caminho não foi o meu Deus. Esse Deus que eu tenho dificuldade para entender o movimento que Ele faz, mas eu não tenho dificuldade para entender que o caminho que Ele abre não suja meus pés. O caminho que Ele abre eu não tenho dificuldade para andar. O caminho que Ele abre não molha os meus pés. Então de duas uma, se os teus pés estão sujos, ou não foi Deus que abriu este caminho, ou você é faraó e está perseguindo alguém. Então vigia no caminho que você tem andado, porque se o teu pé está sujo, ou não foi Deus que abriu, ou você é faraó e está perseguindo alguém. Olha para o teu pé. Olha para o teu pé. Está sujo, Davi? Foi Deus que abriu ou não? Foi Deus que abriu essa porta de emprego ou você está sujando as mãos dos pés também? Foi Deus que abriu ou você está perseguindo alguém lá dentro? Se te suja, não foi Deus que abriu. Ou você está perseguindo alguém? Não tenho dificuldade de falar essas coisas, pastor. Não tem. De repente Deus envia um anjo para desparafusar as rodas. Isso aqui é muito bom. Porque tem gente, sabe, tem gente no nosso meio. Deus não faz esse tipo de coisa. Deus não fura pneu. Não. Deus fura pneu para dar livramento. Deus faz o carro quebrar. De vez em quando Deus esconde a minha chave para mim não sair de casa. Esse dia eu voltou em casa procurando meu cinto. Cadê meu cinto, Rafaela? Cadê meu cinto, João Pedro? Perguntei até pro Paulo Gabriel. Paulo, cadê meu cinto? Menino de 1 ano. Quando eu fui procurar, procurei minha gaveta na cheia. Procurei no guarda-roupa na cheia. Quando eu fui ver, estava na sapateira no meio dos três. Eu falei, obrigado, Senhor, pelo livramento. Porque o Deus que eu conheço é o Deus que esconde o cinto, esconde a chave, fura o pneu, bloqueia o trânsito, faz semáforo quebrar, só para me dar livramento. Deus não faz isso. É que vocês pentecostais espiritualizam coisa. Eu espiritualizo mesmo, porque o meu Deus fura pneu de carro. O meu Deus trava o trânsito. O meu Deus envia um anjo mecânico para desparafusar as rodas de Faraó. Esse é o Deus que eu sirvo. Quando Israel está passando e eles percebem que o inimigo está vindo atrás, eles entram no desespero. Isso é normal. A gente entra em desespero. Normal. A gente entra em desespero. Eles começam a correr. Correr, sabe? Correr mesmo, gente. Correr. Pega a criança, coloca no colo. Pega o idoso, carrega. Correr. Imagina o desespero. No meio do mar, o inimigo vindo furioso atrás. Eles correndo. Israel era um pouco sedentário. No começo da escravidão, talvez tenha sido difícil. Mas toda a rotina que você começa a fazer, você mantém essa rotina por muito tempo, você se torna sedentário. A rotina de Israel é pisa barro, amassa barro, faz tijolo. Sedentário. Não sei quem aqui é mais sedentário, mas eu sou.